E aí nós temos essa nova onda de alternativas rápidas para emagrecimento, que eu acho que deve ser uma curiosidade geral, uma curiosidade minha também. Nós falamos hoje de Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, né, os artistas, os famosos usando esses meios para emagrecimento rápido. Quem pode usar? Eles realmente funcionam? Eles oferecem algum risco a longo prazo? Porque é algo tudo muito novo e tem sido divulgado, inclusive a própria Anvisa parece que já tem se preocupado com isso, com o comércio desenfreado dessas substâncias. O que a senhora tem para nos dizer? Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fez mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela plataforma do YouTube e outras plataformas também de podcast. É com muito orgulho, muita satisfação que damos início a mais um projeto da SMAT, da Escola Associativa dos Magistrados da 15ª Região, começando por um podcast chamado Vida Legal. Bem, meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Roca, sou juíza do trabalho, professora, e estou aqui hoje junto com o meu querido colega e amigo Lucas Falaschi para essa missão muito agradável, essa roda de conversa que teremos hoje com dois profissionais incríveis, para falar justamente de um assunto que é necessário para todos, que é saúde, nutrição e esporte. Nós ficamos tanto envolvidos no nosso trabalho, nos esquecemos de cuidar do nosso bem-estar. E essa nova proposta, esse projeto da SMAT tem justamente essa finalidade, de trazer ali assuntos relacionados a bem-estar, qualidade de vida, lazer, para que possamos aí incrementar nossos conhecimentos e também aprender muita coisa juntos. Seja bem-vindo, Lucas, é um prazer estar com você hoje. Leide, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre a nossa carreira também, o nosso dia a dia, mas sobretudo sobre esporte. É algo que para mim é inegociável. Como eu gosto de me apresentar, eu falo que eu sou juiz, professor e goleiro. Então, estou muito feliz em estar aqui recebendo os nossos convidados. É uma alegria muito grande, dando o primeiro passo, assim, o pontapé nesse projeto tão especial. Eu começo apresentando os nossos queridos convidados, começo pela nossa querida nutróloga, a doutora Jéssica Andrade Orsi. A doutora Jéssica é médica com formação pela Universidade de Gurupi, pós-graduada em nutrologia do esporte pela Associação Brasileira de Nutrologia, tem atuação clínica voltada à prevenção, diagnóstico e tratamento de distúrbios metabólicos, obesidade, resistência insulínica, carências nutricionais e estratégias para otimização de performance e composição corporal. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Muito obrigada, viu, Leide, pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre saúde, nutrição e, claro, né, bem-estar, sempre. Sempre. E cumprimento também nosso querido convidado Rodrigo Desordi, preparador físico, formado em Educação Física pela PUC Campinas, colega de PUC também, sou da mesma universidade. Somos, aliás, filhos da PUC, né? Pós-graduado em Fisiologia Aplicada à Alta Performance, com diversos cursos na área de saúde, bem-estar e movimento, preparador físico das categorias de base do Corinthians, atuando no desenvolvimento de jovens atletas em um dos maiores clubes do país. Seja muito bem-vindo. E temos aqui um misto de times, né? Sim. Já começo falando corintianos, São Paulino e Santista. Exato. Uma diversidade muito boa. Estou muito animada aí para começar a nossa conversa. E sem mais delongas, já começo aí indagando a doutora Jéssica sobre os mitos e verdades da alimentação, que eu acho que é uma curiosidade de todos, principalmente em tempos de internet, que se divulga muita coisa. Ora o leite é o vilão, ora ele é o aliado, a mesma coisa com o glúten, com o ovo, enfim. Doutora Jéssica, há quem diga que o glúten é um veneno. Como lidar com isso? É verdade? Ele é inofensivo, ele é um veneno mesmo? O açúcar, esses alimentos que são colocados ora como vilões e ora como aliados. Olha, Leide, você vai me perguntar de assuntos que eu gosto de conversar, hein? Que bom. Assim, quando a gente fala do glúten, cada profissional ele acaba indo por uma área, né? Uhum. Cada profissional ele gosta de se agarrar a uma teoria, digamos assim. Mas se a gente for seguir bases científicas mesmo, assim, de fato, o glúten, por exemplo, ele é um alimento que, para pacientes específicos, ele deve ser restrito, não deve consumir mesmo. Pacientes, exemplo, celíacos, pacientes que têm alguns problemas de pele,
como a dermatite herpetiforme, não pode fazer o consumo do glúten. Alguns pacientes que têm a sensibilidade ao glúten e outros pacientes que eles têm alergia mesmo, alergia ao trigo. Então, esses pacientes, eles não podem consumir o glúten. Claro que você não deve tirar o glúten da sua alimentação até fazer uma investigação correta. Não vai lá e tira e fala assim, não, eu tenho alergia ou sensibilidade ao glúten. Você deve, primeiramente, fazer a investigação com um colega médico, sabe? Certinho, não vai lá e tira, porque até isso pode prejudicar você fazer o diagnóstico correto. E a doença celíaca, por exemplo, ela é extremamente importante o diagnóstico dela, né? Extremamente. Porque o paciente ele não tem qualidade de vida boa. E aí você me perguntou se é todo mundo que tem que tirar o glúten. Não, gente. Tem pessoas que podem consumir o glúten, tá? Não precisa você restringir totalmente o glúten. Por isso que é necessário fazer, antes de tudo, essa investigação. Muito bom. A gente tem tanta informação incorreta na internet. Na internet ela tem o lado bom e o lado ruim. Nos traz muita informação, mas muita informação fantasiosa. E falando justamente nessas questões, o que pode e o que não pode, nós temos as dietas, né, Lucas? Essas dietas, dieta da lua, dieta cetogênica, dieta de tudo, né? Sim. Dieta do alface, dieta da água. E essas dietas que as pessoas pegam simplesmente na internet, sem critério algum, funcionam? Há possibilidade de pegar lá na internet uma dieta e é a solução dos meus problemas? E até que ponto essas dietas elas são sustentáveis, né? Porque isso que é o mais importante. Você simplesmente cortar a alimentação, eu acredito que não é a saída. É isso, doutora? Isso mesmo. Assim, você não pode ir na internet ir lá e falar, não, eu vou pegar essa dieta e vou fazer para mim. Gente, toda dieta, ela tem que ser feita específica para um paciente. Por exemplo, eu, na minha clínica, o que geralmente a gente faz? Eu tenho uma nutricionista ou um nutricionista que trabalha em conjunto e geralmente nós fazemos uma dieta específica para esse paciente. Porque, por exemplo, se eu for falar em tipos específicos, exemplo, uma dieta cetogênica, ela é ruim? Não, uma dieta cetogênica ela não é ruim, só que ela tem que ser bem indicada, porque um paciente que ele tem algumas deficiências nutricionais, eu não posso fazer para ele uma dieta cetogênica, então ela tem que ser muito bem indicada, por exemplo. Mesma coisa do jejum intermitente. Ah, não, mas eu faço há anos. Ótimo que está dando certo para você. Mas talvez para um paciente compulsivo, o jejum intermitente ele não é a melhor solução, porque acaba desencadeando mais compulsão nesse paciente. Isso quando eu falo do jejum intermitente. Só que são dietas, essas duas, que ajudam a controlar a insulina. Por exemplo, né? Ela ajuda muito na questão da sensibilidade à insulina. E aí a gente fala do detox, né? Que a gente chegou a comentar sobre o detox. Gente, detox é uma coisa assim, você fala... tem base científica que fala que é bom? Não, tá? Não é bem Eu gostei assim. do bom. E o não, né? Não, tá? Por que funciona para muita gente? A pessoa chega assim e fala, funciona. Funciona porque, vamos lá, você pega, vai fazer sucos. E esse suco vai ter couve, vai ter maçã. Então, tá cheio de nutrientes. Como que não vai fazer mal para a pessoa? Só que a longo prazo, não funciona. A longo prazo não vai funcionar. A pessoa não consegue viver à base de um detox, por exemplo. Ela consegue até fazer um curto período de tempo, mas para sempre, e vai faltar alguns outros nutrientes. Não vai encaixar. É basicamente isso. Só que, claro, que são estratégias que o nutricionista, o médico, o nutrólogo, ele sempre vai dar um jeitinho de tentar encaixar para o paciente ter benefícios, né? A importância do acompanhamento profissional, né? E também da conjugação de fatores, como o exercício físico, né? Que nós vamos tratar logo mais. A gente pensa só na alimentação, muitas vezes esquece do exercício, fica sedentário, não adianta nada. E aí nós temos essa nova onda de alternativas rápidas para emagrecimento, que eu acho que deve ser uma curiosidade geral, é uma curiosidade minha também. Nós falamos hoje de Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, né? Os artistas, os famosos usando esses meios para emagrecimento rápido. Quem pode usar? Eles realmente funcionam? Eles oferecem algum risco a longo prazo? Porque é algo tudo muito novo e tem sido divulgado, inclusive a própria Anvisa parece que já tem se preocupado com isso, com o comércio desenfreado dessas substâncias. O que a senhora tem para nos dizer? Nossa, pergunta difícil. É um assunto extenso, porque assim, quando você fala todo mundo pode utilizar, não, nem todo mundo tem indicação, só que utilizam, né? Hoje a gente vê
até mesmo não só quem tem sobrepeso, obesidade ou diabetes utilizando esses tipos de medicação, mas, por exemplo, muitos utilizam para o ganho estético. Pessoas que, na teoria, estão já com seu percentual de gordura dentro do padrão adequado, tudo normal, digamos assim, fazendo uso da medicação. E o pior de tudo, que eu acho que a maioria aqui já ouviu, usar sem indicação. Vai lá na farmácia, compra e aplica. Muitos aplicam em dosagens erradas, muitos que não deveriam, que é o pior de tudo, utilizar a medicação, fazem uso. Exemplo aqui que eu dou para vocês hoje, que tem de mais famoso e de melhor para emagrecimento, que é utilizado no tratamento da diabetes também, né? Que inclusive esse era o principal, o tratamento da diabetes. É a tirzepatida, né? O famoso Mounjaro. O Mounjaro, hoje, tem paciente que vai lá e faz uso do Mounjaro sem necessidade. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele é muito bom. Mas pacientes que têm câncer medular de tireoide, que é um tipo raro, não pode de jeito nenhum, porque ele acaba ficando ainda mais agressivo. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com o uso dessas medicações. Tanto ela quanto o Wegovy, que é o Ozempic, né, que trocou, também pode ocasionar a pancreatite e outros problemas intestinais. Então, tudo tem que ser usado com um pouco de cuidado. São medicamentos excelentes. Hoje você vê aí, por exemplo, o Wegovy, em 1 ano e meio, mais ou menos, eles falam 68 semanas, você tem uma perda de 15% do peso total. E o Mounjaro, 22%. Então, assim, para um paciente que necessita, de fato, é incrível. E hoje vai chegar um novo medicamento que promete ser melhor do que os dois, que é a retatrutida. Que além de ter o que a gente fala, né, que é o agonista do GLP-1, do GIP, ainda vai ter agonista do glucagon. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que os outros já fazem, mas vai evitar a perda de massa muscular. Então, imagina, porque hoje todos esses medicamentos, eles fazem o paciente ter uma perda importante de massa muscular. A tirzepatida do Mounjaro até um pouquinho menos, porque ele é análogo de GIP, que a gente fala, então um pouquinho menos. Mas esse novo que vai vir vai evitar tudo isso. Então, além de vir com uma promessa de uma perda de peso ainda maior, exemplo, ainda vai evitar a perda de massa muscular, que é hoje uma coisa que a gente teme muito. E deixar um recado aqui importante. Ele não está no mercado. Hoje, se você entra no TikTok, por exemplo, você vê pessoas vendendo essa medicação nova. Essa medicação ainda está em fase de análise. Então, por gentileza. É golpe. É golpe. É golpe. Golpe tá aí. É golpe. A gente vê muito isso, viu? Muito golpe. Você entra, por exemplo, no TikTok, você vê muitas coisas assim que... Exemplo, a gente que é médico, a gente sabe. E a gente fica abismado, né? Porque todo medicamento, quando bem indicado, gente, o resultado é fantástico. É assim, a Lady, que já me conhece há algum tempo, ela sabe disso. Você tem que ver, para cada paciente, a indicação. Você não pode pegar a medicação e sair tomando. Não, eu acho que toma assim, vou lá. Mas eu emagreci 20 quilos. Só que você vê, por exemplo, hoje pessoas que compram o Mounjaro, não emagrecem nada e botam uma culpa na medicação. Mas será que tinha indicação para Mounjaro? Será que tratou os distúrbios metabólicos anteriores? Provavelmente não. Eu falo que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Isso mesmo. Tem isso, né? Eu acho que a gente vai entrar em outros assuntos, acho que é gostoso conversar sobre saúde, né? Sobre bem-estar. A gente está numa sociedade onde a gente quer o imediatismo. Acho que a gente vai entrar em outras questões, mas acho que isso atrapalha e os clientes procuram, tanto lá no estúdio como no esporte também. A pessoa quer chegar no máximo rendimento amanhã. Né? Eu falo que tudo está rápido na nossa mão. Tem o Dr. Google, né? Agora apareceu o Dr. ChatGPT, né? E você coloca lá e vai aparecer a receita, vai aparecer o que você tem que fazer, mas ele não sabe o quanto tempo você tem de sono, qual que é a sua rotina de trabalho. Exato. Se a sua rotina ela é o dia inteiro sentada, se ela é o dia inteiro em pé, quais problemas vocês cuidam no trabalho, né? Então eu brinco que é fácil, né? A gente entrar na internet, tá tudo na nossa mão. Você coloca 2 palavras, ele escreve o que você quer inteiro. Então, tudo imediato. Aí na questão do emagrecimento, da saúde, a pessoa quer emagrecer 10, 15 quilos,
em um dia, sei lá, uma semana. E ela Exato. ganhou isso em um mês, né? Ou ganhou isso Em anos. Em anos. E pra gente perder, você acha que sabe melhor mais também, demora, né? Tem N fatores que vai entrar em questão de qualidade de vida aí para você ter o emagrecimento, alimentação, sono, rotina de trabalho. A gente vai entrar nesses assuntos mais pra frente. Mas é legal você falar isso, porque o que a gente mais observa, o que eu mais observo em consultório é muitas pessoas que me procuram para fazer um tratamento porque não querem fazer atividade física e não querem mudar a alimentação. Mas é a maioria. Mas exemplo, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. Então, eu já falo pro meu paciente, olha, a gente pode entrar com uma medicação para te deixar, se tem indicação, para te deixar mais ativo, para te ajudar um pouquinho e tudo mais. Mas se você não fizer a base, que é atividade física e alimentação, não mantém resultado. Não mantém. E é por isso que o paciente que às vezes que perde 15 quilos num tratamento bacana, bem feitinho, ele recupera tudo de novo, porque ele não consegue. Eu falo que a pessoa quer ficar rica sem trabalhar, né? Exato. A pessoa quer ganhar dinheiro, não, mas eu não quero trabalhar, pô. Não quer o esforço, quer o bônus, mas não quer o ônus, né? E manter, né, a longo prazo, esse é o problema, porque a gente tem tanta dieta fácil e a gente se encanta muitas vezes com resultados de internet que são resultados fake. Né? A internet tem muita coisa falsa, né? E o que você acha de tudo isso, Lucas? Dessa onda do Ozempic, Mounjaro, agora a doutora nos trazendo aí uma nova forma de emagrecimento mais saudável, talvez, né? O que você acha de todo esse contexto? Então, eu costumo dizer que, para mim, esporte é inegociável. Para quem é do esporte, para quem já jogou bola, para quem joga ainda, tá vindo agora, as redes sociais, elas levaram muita gente pro esporte. Só que levaram a gente pro esporte que nunca fez e que quer o resultado de forma imediata. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você construir através do tempo, de você pegar carona com o tempo. Uma delas é quando você guarda dinheiro, você pega o seu tempo de hoje, congela ele um pouquinho para usar amanhã. A outra forma é estudar. Estudar é uma forma de você guardar tempo para o futuro. Você pega uma hora inútil hoje da sua vida, o que você não ia estar fazendo nada. Você aprende um conteúdo que amanhã depois você vai vender com um resultado melhor. E a terceira forma de guardar tempo para o futuro é o esporte, a preparação física. É algo que me toca muito, porque eu estudei 5 anos e meio para o concurso público e eu não parei de fazer esporte, porque uma coisa permanecia divorciada da outra. O meu horário do esporte era às 21 horas, das 21 às 22h30, e assim, tinha dia que eu conseguia estudar, ótimo, eu ia para academia para relaxar, tinha dia que eu não conseguia estudar, mas você ia para academia mesmo assim? Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Era algo inegociável. E o que eu costumo dizer, às vezes aluno me pergunta, nessa hora de conciliar uma coisa com outra, eu falo que são valores que não se comparam. Seu desenvolvimento profissional é uma coisa, seu desenvolvimento físico é outra, e você não está fazendo para o hoje, você está fazendo para o seu eu de amanhã. E isso dá diferença na hora que você está fazendo uma viagem, que aí ao invés de você fazer um passeio de manhã, você consegue fazer um de manhã e outro à tarde, e você vai aproveitando. E isso faz diferença na hora que a gente pega uma pauta de audiência extensa, que a resistência física ela colabora para você manter a concentração, que é algo que no esporte a gente trabalha muito bem. Então, para mim, a melhor forma de conciliar é divorciar uma da outra. Falar assim, cara, minha vida profissional é uma, minha vida de atleta é outra, e eu preciso cultivar as duas. Para qualidade de vida, Isso. né? Eu confesso que muitas vezes eu coloco o esporte como algo acessório. A doutora Jéssica até acompanha aí. Nós temos uma rotina muito corrida e a gente acaba deixando de lado o que é errado. E deveria ser o contrário, né, Rodrigo? Justamente porque o esporte ele pode impulsionar e melhorar a nossa qualidade no trabalho. Nós que ficamos tanto tempo sentados, eu acredito que o esporte deve ser fundamental para até aumento da nossa produtividade de forma indireta, né? Eu falo para os meus alunos, de que você tem que criar igual o Lucas falou, você tem que criar uma resistência para aguentar a carga diária do seu trabalho. Então, assim, eu trabalho 10 horas sentado, 8 horas sentado. O que você faz depois desse tempo para aguentar essa carga diária do seu trabalho, né? Eu tenho muitos relatos no estúdio, lá, eu tenho um estúdio em Campinas, muitos relatos dos meus alunos que assim, cara, depois que eu treino, eu fico melhor. Por várias questões de liberação de hormônios, do bem-estar e tudo mais, mas assim, você acaba criando uma resistência para aguentar essa carga diária que você tem. Tanto que a resistência é de começar, né? Eu falo que treinar ele é bom, mas também é ruim. Dói o corpo, dói a perna, né? É ruim. Mas depois que o aluno, que o meu atleta, ele sai dali e fala, pô, professor, devia ter vindo antes. Exato. Devia ter vindo mais.
É difícil a pessoa, mas depois que ela aceita essa rotina, eu falo que tudo é rotina, você cria uma rotina de treino, igual o Lucas falou eu tenho, é inegociável, eu tenho uma horinha ali que eu tenho que treinar. Exato. E muitos estudos, muita referência está mostrando que, até se é um pessoal do estúdio da Unicamp, que com exercício físico acima dos 60, a demência, ela tem tendência a diminuir, essa demência, como você vai ter com 80 anos, vai diminuir. Saiu um estudo agora recente de um pessoal da Unicamp, então eu falo para os meus alunos que a pandemia ela nos mostrou muita coisa, né? Acho que hoje a atividade física, ela é o remédio, né? Ela é o antídoto, é o que a gente vai curar muitas coisas. Ainda existe muita resistência a algumas pessoas que, não vou fazer, não tenho tempo, né? Tudo assim, não tenho tempo, mas para ficar no TikTok, no celular lá, 2 horas é fácil, passa rápido, né, Lucas? Passa. Cara, você tá lá e fala, puta, 3, 4 horas da tarde... Só ia dar uma olhadinha, fiquei 2 horas, né? Então assim, de você tirar esse tempo, e a gente fala, é o mínimo de 40 minutos. Cara. O que é 40 minutos hoje? Não, não é nada. É você sair, dá pra fazer em casa, fazendo trabalho. Eu acho que quando você faz fora é melhor, porque você sai desse ambiente de trabalho que é estressante. Imagine pra gente, pra vocês, imagine... Falo que os advogados, que seriam dos problemas das pessoas sem os advogados, né? Pô, a gente estaria ferrado. Então, e você desligar mesmo do seu trabalho, acho que isso é fundamental e bem-estar Rodrigo, tem uma frase que eu gosto, que é assim, quem trabalha com a mente, descansa cansando o corpo. E quem trabalha com o corpo, descansa cansando a mente, que é lendo e tal. Então, eu confesso que assim, eu não sei como... Nós temos alguns colegas que aguentam a rotina que a gente aguenta sem esporte. É algo que pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Mas isso a conta vai chegar uma hora, né? Chega. Eu penso muito na minha... Sou pai de 2 meninas, penso nas minhas filhas. Cara, como que eu vou brincar com elas com 60 anos, com 70 anos? A conta vai chegar, né? Porque às vezes a gente fala, caramba, e agora? Como que eu vou agachar pra pegar minha filha? Sim. Rodrigo, é interessante você falar isso, porque eu tenho um paciente no consultório que chegou para mim com 162 quilos. E, gente, por incrível que pareça, ele não chegou com esses 162 quilos falando para mim assim, por exemplo, eu quero porque eu quero ficar magro. Não, ele chegou falando isso para mim. Eu quero brincar com a minha filha. Sim. Eu quero ver minha filha crescer. Exato. Graças a Deus. E, assim, é o bem-estar. É o bem-estar. E ele já perdeu mais de 20 quilos e tá eliminando mais ainda. Só que, assim, é muito gratificante você saber que você vai ajudar, por exemplo, em uma questão até cardiológica, né? Para ele ter uma sobrevida melhor e ele conseguir brincar com a filha dele. E familiar, né? Sim. E num vínculo eterno, por exemplo. Eu gosto muito de esporte, mas eu não tive o incentivo do meu pai. Meu pai era um cara extremamente sedentário. Quem me levava e quem era o cara que me levava para o esporte era o meu avô. Meu avô, que gostava de futebol, que tudo que eu queria, Lucas, vamos e tal. E meu avô sempre fez muito esporte. E a relação que a gente criou de amizade, de relacionamento familiar, foi o que marcou minha vida. Eu perdi meu pai com 17, mas meu avô foi... Até o ano passado estava comigo e, assim, o telefone tocava, hoje vamos falar da rodada. Então, você começa perdendo peso para brincar com a filha e tá criando um vínculo que você não... inigualável. Hoje ainda os alunos, a maioria, acho que procura muito a estética ainda, né? E eu falo que a estética ela é consequência de uma boa atividade física, uma boa alimentação. E a pessoa ela procura primeiro a alimentação, né? Eu preciso... alimentação, desculpa. Eu preciso emagrecer. Tudo assim, né? Eu quero emagrecer, mas calma. E rápido. Calma, você tem que criar uma rotina de treino, de alimentação. Né? Acho que tudo envolve. Você vai chegar na estética? Você vai chegar, calma. Mas antes você tem que melhorar sua qualidade de vida. Melhora seu sono, né? Porque acho que isso também tem muito a ver com o emagrecimento. Como quanto tempo você dorme, qual que é a sua rotina de trabalho, o que você faz, o seu estresse, isso está tudo envolvido. Então eu falo assim, quando meus alunos chegam lá, eu falo, calma, a gente vai chegar no emagrecimento, mas como que você come? Como que você dorme? Você já procurou um nutricionista, um nutrólogo? Então calma, o momento vai chegar. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro, deixa eu sair um pouco do roteiro. Claro. Vem cá, você jogou bola? Joguei. Jogou? Mas não profissionalmente. Tá, mas uma joguei categoria de base. Você ganhou o torneio mais importante da vida de um homem? Que é o Interclasses.
Não ganhou. Não ganhou, cara. Mas você ganhou? Eu ganhei Interclasse. Ganhei Interclasse. Ele quer se exibir, então. Não, eu achei... Goleiro menos vazado? Goleiro menos vazado. Então tá bom. Não, eu achei que ele tinha ganhado o Não. Interclasses no Júlio Chevalier. Puta, Lucas do céu, você me conhece de lá? Eu tenho minhas fontes. Meu Deus. Olha Cara, só. eu tenho minhas Que fontes. mundo pequeno, cara. da onde? Eu tenho minhas fontes. Eu sou goleiro do Jack Bauer. Ah, o Teto. caramba, do Teto, Matheus. Exato, mandou um abraço pra você, sabia que eu ia estar aqui. Um abraço pra ele. Matheus estou comigo no Júlio. Falou que você era bom de bola. Foi uma fase muito boa. Falou que é um dos melhores colégios que eu já estudei. Depois de adolescente, aí você ensina... aí eu me formei ainda era 8ª série, né? Hoje é 9º ano. Mas 8ª série, aí eu saí do Júlio e fui pro Bentinho, porque eu fiz publicidade e propaganda. Eu sou técnico em publicidade e propaganda também. Olha só. E aí mas o Teto é parceirão, ele jogava no Guarani. O Teto jogou bola, ele viveu um pouquinho, ele viveu um pouquinho. E hoje eu vivo futebol, né? Hoje é minha vida. Hoje... Pois é, e a gente joga junto. Legal, pô. Mas o que eu ia te perguntar, falando disso, é que às vezes a gente fala muito de treino, quem escuta pensa que a gente tá falando só de academia. E o que eu tenho visto hoje, algumas pessoas buscando como alternativa de emagrecimento, alguns treinos físicos com bola. Com bola, treino de coordenação, para o cara poder jogar melhor na pelada, mas o principal desenvolver a parte atlética dele, já que assim, eu não gosto de academia. Tem alguma forma de eu emagrecer, de eu treinar e ter uma rotina até mais divertida no esporte? Uma coisa eu falo assim, independente do que você vai praticar, faça uma atividade física. E eu acredito muito, como preparador físico, o treino de força, academia, que for academia tradicional ou funcional, mas o treino de força, ele tem que estar encaixado na sua rotina diária, tá? Você joga futebol todo final de semana, todo sábado. Você tem um futebolzinho lá, ou domingo lá, do Jack Bauer. Isso. Durante a semana você tem que treinar força. Porque a força ela é a base, é como se fosse a pirâmide lá, a base para sustentar o que você vai fazer dentro do campo, né? Minimizar o risco de lesão, você é uma performance melhor, tá? Então, assim, eu falo que o treino de força, ele, igual lá no Corinthians, a gente não abre mão. Por mais que a gente tenha todo o trabalho com bola, tudo, ele tem que ter a parte de força, porque é onde ele vai melhorar a performance, onde ele vai saltar mais, ele vai sprintar mais, tá? Pra quem falou que você não vive do futebol, não vive do esporte, eu encaixaria 1 vez, 2 vezes um treino de força, mesmo que você não goste. E, cara, eu acho que assim, você tem que ter prazer no que você faz. Se é jogar o beach tênis 1 vez na semana, se é jogar futebol só no sábado, se é na sexta, faça alguma coisa. Eu falo, a gente tem que começar e uma coisa que traga prazer pra pessoa. Eu não posso falar pra você, não, você tem que fazer academia 5 vezes na semana, 1 hora, 40 minutos. E, cara, você odeia fazer isso. É o que eu entro, eu acho, na parte da alimentação. O cara quer emagrecer, aí ele... Não, vou cortar tudo, né? Assim, vou cortar tudo. Aí o cara corta na primeira semana, a segunda sente falta, na terceira ele desiste. Tá comendo até a parede. Aí ele volta tudo, aí engorda tudo lá os 10. E a atividade é a mesma coisa. Eu tenho aluno que fala assim, já tive, cara, casos. Rodrigo, eu vou treinar 5 vezes na semana com você. Falei, cara, vem fazer uma aula de mental primeiro. Não, já quero fechar o plano 5 vezes na semana. Ela vai, juro pra você, 2 semanas. Na terceira ela não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Então eu falo pros meus alunos, falo assim, cara, quantas vezes consegue vir? Quantas vezes você gosta de vir? 2 vezes, 3 vezes. Cara, vem 2 vezes, vem 1 vez, mas comece. Que é o que eu falei pra você lá atrás. A pessoa começa a sentir falta daquilo. Você começa a sentir muito prazer. Pô, que gostoso estar com os amigos, conversar. Sair mesmo da sua rotina. Fala de outro assunto. Outro caso que eu tenho de um aluno, ele era advogado. Ele é advogado. E ele tinha um filho especial. Lucas, ele treinava comigo 20 minutos. 20. Era o tempo que ele tinha. 40 minutos. Não, ele ficava 1 hora comigo, mais uns 50 minutos. Ele treinava 20. Os outros 40 ele só conversava comigo. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu falava pra minha esposa, eu falei, Bianca, não é possível, cara, eu não consigo treinar ele. Ela falou assim, Rodrigo, é o que ele quer. Exato. É isso que ele quer. Porque o que eu te falei, o advogado, ele tem N problema. O cara resolve N coisas, tem que ir lá, audiência, não sei o quê. E aquele momento de 1 hora, 40 minutos é o que ele precisa. Mas se é 20 minutos, cara, é 20 bem feito. Ele saiu do mundo dele, ele quer conversar com você, é isso que ele precisa. Então eu falo, o treino ali, a atividade física, é o que você gosta de fazer. Se você gosta de correr, se você gosta de jogar o futebol, vai jogar o futebol. Mas a gente precisa ter uma base para treinar, treinar a academia. E também é muito importante, você lida com sub-14. É muito... A gente tem muitos colegas que têm filhos nessa idade.
E eu acredito que seja a melhor fase para você incutir a disciplina do esporte. Sim. Agora, uma pergunta. Como que você hoje, no Sub-14, quando eu era moleque, ninguém gostava de fazer o treino físico. O treino físico, a gente gostava do treino com bola, de chutar no gol. Esse treino. Mas a gente sabe que o futebol está cada dia mais exigente do ponto de vista físico. E que uma boa preparação física, no fundo, é a pessoa estar no último minuto do jogo com coordenação para poder bater bem numa bola e ganhar o jogo. Então, o resultado vem e nem sempre isso é associado. Como que você explica para a molecada, até para ajudar os pais que têm filhos, sobre a importância da preparação física para o resultado? Eu falo que hoje, Lucas, eu vivo uma outra realidade, né? Tipo, o Corinthians é alto rendimento. O menino tá ali porque ele foi avaliado, ele tá ali. É diferente de uma escola. A gente tem 2 públicos, né? Um cara que escola ali de futebol, que ele quer fazer uma atividade física, ele quer colocar o menino dele. E tem o alto rendimento. O que os meninos estão ali, cara? Por exemplo, eu tento colocar na cabeça deles. O corpo deles é a máquina deles, né? É o que ele vai sustentar. Hoje eles estão com 14 anos, mas para eles chegarem lá num alto nível, lá com 17, profissional, eles têm que cuidar desde aqui. Então, vou dar o exemplo desse final de semana, eu tenho um jogo amanhã. Cara, eu entrei, a gente conversa com eles que o sono é importante, alimentação, para não ter cãibra, ainda todo esse processo. Como que a gente tirou a preparação física como vilã, né, do processo? Hoje a preparação física ela é feita toda junto com bola. Difícil eu trabalhar analítico. A gente fala que é o cara, agora você vai correr lá. Antigamente existia, volta, não existe mais isso. Hoje toda a minha parte física ela é com bola. Tem campo reduzido, que eu vou trabalhar às vezes uma força, tem um campo mais aberto, e é muito ligado com o treinador. Então a comissão, ela tá muito interdisciplinar mesmo. A gente senta e conversa o tempo inteiro, é pós-treino, é pré-treino. Então assim, eu não tenho como eu falar assim, hoje eu vou trabalhar só, não existe mais, vou trabalhar só físico, então eu vou fazer tipo 40 minutos de físico, nada de bola. Pô, o cara desiste, porque ele tá ali pra jogar bola, tem 14 anos, né? Já tem gente que desiste porque... Imagina se você com 14 anos só vê futebol o dia inteiro. Eu falo com meus atletas hoje, eu falo assim, hoje é sábado, 14 anos, cara, o moleque começa a ter, tipo, namoradinha. Sim, outras distrações. Eu jogo amanhã 10h30 da manhã, a gente joga 10h30, então ele tem que acordar às 6, que ele vai pro clube às 7, toma café, tem toda uma logística, né? E como que eu coloco na cabeça dele, sábado você não pode sair. Ser jogador não é fácil. Eu falo que tem seus bônus, sim, mas tem seus ônus também, né? Se ele chegar um dia que é muito difícil num profissional, ele vai ganhar às vezes muito dinheiro, ou também não, porque a gente vê a parcela que ganha dinheiro no futebol mesmo muito pequena. É pequena. Sai estudos aí que 5%, né? Que ganham dinheiro tipo acima de 500 mil, 200 mil. Agora, para ele chegar a 500 mil, ele tem que vir cuidando do corpo dele, porque é a máquina dele, porque quando ele chegar com 17, ele não aguenta mais. Então, e eles entendem isso, porque hoje o futebol tá muito físico, o futebol tá muito intenso. Desde a categoria de base até o profissional. E eles vêm, cara, a rotina deles é gratificante. Mas você fala isso, eu já cheguei a acompanhar na parte nutricional alguns meninos que queriam, né? Sempre tem. E você falou dessa questão do relacionamento. Cara, sempre acontece de falar assim, quando você vai acompanhando, muda a composição corporal deles totalmente, porque começaram a comer o doce que a namorada não come e que eles querem dar de presente, o bolinho, o chocolate, e aí muda totalmente a composição corporal deles. E a gente tem que ficar no pé e explicar isso do final de semana, igual você falou, é essencial. E alguns aceitam muito bem, só que nem todos, né? Ser atleta hoje, não só futebol, tá? Eu falo que ser atleta é trabalhar 24 horas por dia. Se você pensar o atleta, ele trabalha 24 horas por dia. Não só no futebol, mas o cara que vai fazer basquete, vôlei, ele tem que cuidar do corpo dele 24 horas por dia. E é onde, às vezes, o atleta, ou a criança, ali, o adolescente, ele se perde, né? Porque, imagina, é difícil você falar não pra uma saída. Né? Hoje, meus meninos, a gente falou hoje pra eles, no treino, dorme cedo, porque amanhã tem jogo, é estreia de Paulista. Cara, você vai falar um menino de 14 anos, a gente não tem o controle total deles, eles não estão lá em um hotel, né? Quando a gente vai viajar, até a gente tem controle, eles estão dentro de um hotel. E hoje, que eles estão na casa deles, a gente não sabe, a gente confia neles. Mas assim, o que acontece? Hoje tem GPS, então a gente tem controle de carga, cara, você sabe quando o moleque não dorme bem, porque, não bateu a velocidade, aconteceu alguma coisa, o senhor dorme mal, tô doente, tem todo um questionário pré-treino, cara. Então hoje
é bem mais... A gente consegue controlar um pouquinho mais tudo isso, né? Tem anel de sono hoje, que é uma tecnologia que tá aparecendo. Sim. Então, cara, coitado, eles são monitorados 24 horas por dia. Mas é complicado, não é fácil não. Ser atleta não é fácil. Eu imagino a dificuldade, a disciplina que isso exige, né? Mas para os nossos colegas, que eu acredito que é uma grande parcela dos colegas que são sedentários, né? Aquele que nunca fez exercício, ainda tem chance, é tarde. Ou aquele que só faz uma caminhadinha, é suficiente? Sempre tem. Eu falo assim, sempre tem a oportunidade de a gente começar, né? Basta querer. Eu trabalho da seguinte forma, só pra, assim, não que eu sou contra uma academia tradicional, mas eu vou dar um exemplo meio que vocês vão entender. Quanto tempo vocês trabalham sentado hoje? Só pra... Horas e horas, audiência, se for uma pauta dupla... Olha, eu não consigo ficar sentado, então eu faço audiência em pé. Eu fico sentado. Que é uma coisa que os advogados... Porque eu já tô num platô. Sim. Aí a testemunha já tá lá embaixo. Eu já tô olhando de cima para baixo. Aí quando eu tô em pé, piora, né? Sim. Mas ok, pelo menos das 9 às 14, praticamente sentado. Aí uma pausa para almoço, volta, sentado também. Então, eu falo assim, ó, hoje existe muito... A gente usa também treino funcional, né? Academia, falar treino de força. Mas o que eu falo para as pessoas que querem começar uma atividade? Comece pelo mínimo e saia da sua rotina. Um exemplo. Não sou contra, né? Só pode me entender, mas eu não sou contra uma academia tradicional. O que é academia tradicional? É você ter lá a cadeira extensora, você senta, faz exercício, você vai no leg. Tradicional. O que eu acho que a gente tá pecando muito? Você começou a sentir dor, você é sedentária, sentiu dor na lombar. Aí a primeira coisa que o médico vai te falar, ele vai falar assim pra você, gente, vai procurar um treino, vai treinar, você tem que fazer uma atividade física. Aí a primeira coisa que você faz, você vai numa academia e se matricula numa academia X. Aí a primeira coisa que o professor, entendeu? E nada contra, pelo amor de Deus, ele te coloca sentado. Você ficou 8 horas do seu dia sentado. Ó, você saiu, você tomou café, você sentou. Sim. Tomou café. Fazer a historinha. Uhum. Saiu do café, sentou no carro. Dirigiu lá seus 20 minutos, sei quanto tempo demora pra chegar no trabalho, sentou, aí estacionou o carro, aí você vai na audiência. Aí você senta de novo. Aí lá, fica 8 horas sentado, escreve, aí levanta um pouquinho, coisa de 5 minutos. Entendi onde ele quer chegar. Aí você sai lá do seu trabalho, sentou no carro, foi na academia. Aí chegou na academia, você senta pra fazer uma cadeira extensora. E senta pra fazer o leg. Senta pra fazer uma rosca. Sim. Então você tá eu falo assim, você tá praticamente toda hora na mesma posição. Né? E me parece que é uma tendência de padronização, né? Te dá uma fichinha padrão, Isso, todo mundo ali... faz a mesma coisa. Então o que eu falo? Assim, o Rodrigo falando, eu tento tirar essa pessoa desse padrão dela. Eu tiro mesmo. Faço muita coisa em pé, muita coisa... tipo, semi-ajoelhado, porque eu tento tirar dessa rotina diária dela. Eu tenho 40 minutos, 45 no máximo, 1 hora, estourando assim. Acho que hoje o treino... Quem tem 1 hora pra treinar hoje? Não tem. É necessário treinar 1 hora? Tem um mínimo de treino por dia? O pessoal Porque a gente ouve tanta coisa, né? Eu preciso treinar muito. Eu preciso, realmente? Não, o pessoal fala de hoje, no mínimo, faz 40 minutos. Hoje meu treino bem treinado é 40 minutos. Suficiente. Num treino lá na academia. Porque, cara, quem tem 1 hora hoje? Quem tem hoje, tirando esses caras que são fisiculturistas, que os caras, eles, é um trabalho deles também, é um esporte ali pra eles. Hoje é uma pessoa comum, um ser humano, nós, né, como ser humano comum, não precisa ficar mais de 1 hora na academia. Hoje não tem muito, eu preciso fazer o meu treino, aí mais o cardio, aí mais não sei o quê, pô, o cara fica o dia inteiro na academia. Hoje você consegue deixar o HIIT, né, que apareceu o HIIT, o treino mais intenso, para você ter uma melhora da performance, uma melhora do seu resultado em menor tempo possível. Tá? Isso não vai é a queimar quantidade, é a qualidade. Eu falo que muita água mata a planta e pouca também mata a planta. Então tem que ser a dosagem certa. Né? Mas hoje, se você... Eu falo, meus alunos, 40 minutos você está bem treinado e você vai ter resultado. Lógico, juntando... Já não é sedentário. Isso, não. Então eu falo assim, a pessoa que é sedentária, para ela tirar isso dela, é 40 minutinhos do dia. E vira rotina. É bonito de ver os alunos que eles falam assim, pô, Rodrigo, não consigo ficar sem. Eu tenho minhas irmãs, cara. Minhas irmãs, sabe aquela casa de ferreiro, espeto de pau. Minhas irmãs eram isso. Minhas irmãs, não vou. Cara, agora que elas começaram a treinar, elas não saem mais. Ai, pô, às vezes quando eu paro a academia, feriado, eu fecho, às vezes, feriado emendado.
fecha o sexta, sábado, Reclama. domingo. Reclama aí fala assim, pô, Rodrigo, não aguento. Eu falei, então, tá, a gente vai abrir então. Então, Uma mudança. é rotina, é você criar uma rotina, um hábito, né? Acho que a doutora pode falar até melhor também da alimentação, para te ajudar nisso. Deixa eu fazer uma pergunta pros dois, tá? Você mencionou muito sobre os meninos, 14 anos, não tem controle e tal. E uma coisa que envolve dieta. Consumo de álcool. A minha pergunta seria para a doutora enquanto dieta e depois, Rodrigo, para você, como que essa geração tem feito? Você observa os meninos falando, principalmente dos amigos dele, né? Falando assim, mas meus amigos foram, não tem problema. Não, gente, vai atrapalhar totalmente o rendimento, a qualidade. A gente sabe que o álcool, ele é hepatotóxico. Então, ele vai causar problemas no fígado. Então, não tem como você falar assim, vou beber só um pouquinho. Ainda mais um jovem. Não vai beber um pouquinho, não é verdade? E aquele furinho de final de semana? Interfere? Muito. Pra nós Mas adultos. então, nós adultos. Assim, pra aquele nós. vinho do sábado à noite. Não no meu caso, nem no caso da Leide, mas supondo uma pessoa na casa dos 40, tomar um vinhozinho. Dá aquela relaxada no final de isso. semana. Isso derruba muito a dieta? Então, olha, eu uso um exemplo muito bom sobre a questão do vinho. Quando a gente quer fazer uma dieta para um paciente que a gente pensa em hipertrofia e quer dar uma qualidade na alimentação dele, vamos lá, vamos colocar uma fruta. Que fruta a gente pensaria? Uva. Não estou falando que uma pessoa que quer emagrecer não possa comer uva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas um paciente da hipertrofia, a gente pensa em colocar uva, né? Um carboidrato legal para ele. Aí, então, pensa, uva no vinho. O que acaba com o vinho? Ele acaba, além de ter o álcool, sendo hipercalórico. Então, o álcool, ele é hipercalórico, entendeu? No final das contas. Então, assim, e a maioria das pessoas não fica em uma tacinha de vinho. E não bebe um dia só, fala, vou beber só no sábado. Tem que acabar com a garrafa, né? Tem essa noção. Aí quer comer, aí quer tomar, né, o vinho na sexta, no sábado. Vem os petiscos, né? Os aperitivos. Isso. Dependendo do tipo de vinho, acaba ficando até mais calórico, né? Então, o vinho, no final das contas, se a pessoa falar, não, vou tomar um cálice só, final de semana, uma vez, ok. Mas quando ele está numa dieta, é bem complicado a questão do vinho, até para a rotina saudável dele, tá? Exemplo, vocês que já têm uma vida muito puxada por causa das audiências, igual ele falou, ele comentou, é bem complicado deixar o vinho várias vezes na semana. E no esporte, a mesma coisa também. É o vilão nosso, né? Sim. É o vilão, assim, porque... Lógico que com 14 anos na categoria eu tô, não, mas quando você chega com 18, 17 anos, sub-20, onde os meninos têm mais autonomia, e atrapalha totalmente o rendimento, né? Você sente, você vê, às vezes o menino exala, né? Você tá, o moleque vai correr. Tá e, assim, suando álcool. E o jovem, né? O adolescente, esse cara que tá aí com você, ele não tem controle, né? Uma coisa é você beber 2 taças de vinho, aí, né, dá uma intercalada com água, dá uma hidratada, aí bebe uma coisa. Agora, uma coisa é você beber a noite inteira e ter que treinar no outro dia de manhã. Sem dormir muitas vezes. E a conta chega. E você percebe, quando o próprio atleta do alto rendimento, cara, a gente vai fazer uma comparação, você pode comprar o Cristiano Ronaldo, que é um cara que se cuida muito, um cara que não se cuida, esse cara ele vai ficando para trás, entendeu? E a conta chega pro atleta, se pensar em alto rendimento. Agora, acho que pra gente, como seres humanos normais, né? A gente precisa também desse tempo. O que atrapalha, acho que a doutora complementou, é você tomar 2 garrafas numa noite. Exato. Tomar uma garrafa de gin, mano, que absurdo, né? Cara, mas é gostoso, né? É bom. Mas dá pra intercalar com uma água, acho que isso dá uma hidratada no corpo. E até o pós, né? Eu falo que hoje, que antigamente a gente bebia, né? Vou contar uma, corta essa. A gente bebia antes, no outro dia tava bom, velho. Hoje eu bebo, velho. Depois de umas 200, aí que tá pior acontecendo? ainda. Aí a recuperação é mais... O nosso corpo, ele vai... Mas sabe o que eu também percebo, Rodrigo? Que às vezes a gente acaba dando muitas desculpas. Mas eu mereço. Sempre é um merecimento. Eu acho que o merecimento nesse momento ele pega bastante, sabe? É claro que cada um tem seu objetivo. E a gente tem que avaliar questões de... Não, você quer emagrecer? Tá. Você só quer se manter saudável? Você quer saber quanto de álcool, até quanto de álcool para você tá se encaixando legal?
Eu acho que a gente tem que observar isso pra gente conseguir encaixar na nossa rotina, né? É isso que eu penso. Acho que é o que a gente acho que falou no começo. É você se adaptar ao que você quer. Vou dar um exemplo. A gente tem um paciente de, sei lá, 80 quilos, o cara quer chegar no 70. Ó, você vai ter que abrir mão disso esse mês, para no outro mês a gente ganha... você ganha de um lado, perde do outro, mas vai chegar num objetivo comum. Né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque, assim, o que eu sinto dos meus alunos, acho que da maioria... Quando a gente entra e fala em dieta, virou vilão, né? Puta, vou ter que fazer uma dieta. Cara, fazer dieta é uma delícia, velho. Você come bem, você come, né, saudável, não sei o quê. E a pessoa, acho que isso veio... Alguma cultura, não sei, veio enraizado que, nossa, dieta é ruim. Porque vai cortar tudo, não sei o quê. Não, cara, se você fizer uma dieta certinha, regata, cara, é uma delícia fazer dieta. E também tem um ponto que disciplina é liberdade. Sim. Porque a pessoa que aprende a fazer a dieta, aprende a escolher o que comer e tal... quando ela quer enfiar o pé na jaca, ela pode. Ela pode. Isso não vai derrubar o que ela fez, desde que ela faça uma dieta com constância e coloca isso no seu hábito de vida. Sim. Eu lembro que eu entendi isso um dia que eu estava na academia e eu treino numa academia de fisiculturismo. E lá na academia, eles falam que, assim, o treino é 1 hora, o duro é a alimentação, que são 24 horas por dia. A dieta é 24 horas por dia. E um dia eu aprendi isso, um dia que um cara falou assim que dieta era igual guardar dinheiro. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, se você vai fazendo uma dieta, você está guardando dinheiro. Sei lá, e gastar de uma vez, não tem importância. Você recupera. Você recupera por causa do seu hábito. Então, quem acha que a dieta vai tirar a sua liberdade, pelo contrário, ela vai dar. Para mim, ela dá. E o problema, muitas vezes, a doutora Jéssica tocou num ponto importante, é comer por ansiedade, comer como recompensa, né? Como que a gente foge desses momentos? Existe alguma orientação para aquele que come, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer, e acaba virando uma bola de neve, né? Você vai sempre ali em momentos de alto e baixo, psicologicamente falando, você vai se socorrendo da comida. Há alguma estratégia para fugir desses altos e baixos? Sim, olha, assim, eu vou juntar 2 coisas aqui. A primeira, igual ele falou, quando um paciente ele é equilibrado, a questão do equilíbrio ela é tudo. Quando ele é equilibrado, ele consegue fazer toda a alimentação saudável durante a semana. Enfiei o pé na jaca, final de semana, ok. E ele mantendo essa rotina a longo prazo, há muito tempo, ótimo. Esse paciente é ótimo. Não vai fazer muita diferença ele comer diferente ou não. Agora, o paciente que tem a compulsão alimentar, as questões alimentares, bulimia, anorexia, tudo isso, aí a gente tem outro probleminha. Aí, muitas vezes, não envolve só questões alimentares, mas questões psiquiátricas, né? Questões psicológicas desse paciente. Então, a gente entra com algumas estratégias, evita outras, igual eu falei, jejum intermitente para esses pacientes, nunca, não dá, não encaixa. E aí, muitas vezes, na maioria, não só a alimentação e os hábitos alimentares, mas tem que entrar com medicação. Muitos desses pacientes a gente tem que entrar com terapias medicamentosas, não só fitoterápicos, mas como terapia medicamentosa em si mesmo, alguns até medicações controladas, para poder ajudar esse paciente. Aí você pensa assim, ok, mas eu vou tomar o remédio para o resto da vida, o paciente acima do peso. E se tiver? Porque hoje a obesidade, a gente sabe que a obesidade é uma doença, tem CID, como pressão alta, como diabetes, é doença. Então, se ele tiver que tomar um medicamento por um longo tempo, até o resto da vida, para manter aquele peso, já que ele já conseguiu eliminar tudo que era para eliminar, ótimo, é para você se manter saudável. Eu acho que esse é o ponto. Doutora, uma pergunta. A gente falou sobre medicamentos para emagrecer, sobre vida saudável. Quanto que isso impacta em algo que é muito sensível para nós, que é a concentração? Funcionamento da mente, da cabeça. Tá, isso aí é legal você ter perguntado, porque o que eu noto? Alguns pacientes têm uma diminuição do rendimento, alguns têm sim, e outros não têm essa diminuição do rendimento. E quando os que têm a diminuição do rendimento passam isso pra gente, a gente tenta entrar com outras alternativas, com outras suplementações, ver o que está faltando, porque às vezes é uma deficiência, é a falta de um suplemento, às vezes é a falta de uma creatina. Sim. Exemplo. A falta da creatina, porque a gente sabe hoje em dia que creatina ajuda
em TDAH, ajuda em autismo, ajuda em paciente com Alzheimer. Tem estudo que mostra a melhora do Alzheimer com o uso da creatina. Então, assim, a gente entra com uma suplementação para ajudar ainda mais esse paciente, né? Hoje, de suplementação, nós estamos... E a reposição de testosterona? Reposição! Não, porque não, só um parênteses. Só um parênteses. Não é uma pergunta tá? pessoal. Não, eu não estou fazendo consulta. Mas uma coisa que a gente discute em casa, inclusive, é a reposição de testo até para mulher. Sim. Que tem alguns médicos que não passam. E assim, também tem um lado feminino do desenvolvimento esportivo e tal, e que em alguns momentos da vida a testo também dá uma baixada, a pessoa fica meio prostrada. Eu tenho observado que, em questão aos colegas, isso tem mudado muito na cabeça de muitos colegas, né? A medicina está dando uma virada de chave. Porque a gente tinha ali 2 parâmetros, reposição hormonal e outro para ganho estético. Tá. Quando a gente fala de reposição hormonal em si, tanto para homem e mulher, a gente vê, assim, benefícios incríveis, tá? Incríveis. Melhora a qualidade de vida, mulher melhora a pele, homem melhora a pele. A pessoa gira a chavinha na cabeça dela. Só que a gente tem que ver se só falta isso mesmo. Sim. Né? Porque, às vezes, o problema não é a reposição hormonal. Quando bem indicada, nossa, muda a vida da pessoa. Eu trabalho com reposição hormonal, eu sei como é. Muda totalmente a vida da pessoa. E é seguro, né? É seguro, com certeza. Não, é seguro. Igual eu falo, quando bem indicado, quando na dosagem certa, tudo... Medicamento, tratamento certinho, dá outro resultado para o paciente. Agora, efeitos anabólicos aí é outra história. Eu falo por questões assim, que a gente sabe que tem outros que são fisiculturistas e tudo mais, então são outras questões. Mas quando bem indicado, assim, a terapia de reposição hormonal para homem e mulher é sensacional. Não, eu pergunto porque eu já tive alguns colegas e tal, que o cara tava quase depressivo, no estado pré-depressão, para baixo, não aguentava, estava sem força, estava aquilo, não entendia o que estava acontecendo, olhando para o lado, está acontecendo isso, tentando buscar justificativa, aí foi fazer um exame de testo, a testo estava quase zerada. Aí repôs falou, nossa, eu voltei a viver? Pô, voltei. E então, eu trago isso aqui, né, para nossa pauta, porque eu sei que tem colega que tem preconceito, sabe? E eu acho que a gente tem que estudar cada caso, né? Acho que igual a doutora falou, não é porque o cara treinar, porque também aumenta, né? A importância do acompanhamento profissional sempre, né? Porque a pessoa acha que ela... É que eu falei, a gente vai voltando ao assunto, o Dr. Google e o... porque o meu... eu acho que agora o Instagram, é o Dr. ChatGPT também. Não, e o Instagram, tipo, puta, mas meu amigo fez... Eu tô baixo também, aí começa a se comparar. Eu falo que antigamente nossos pais se comparavam com 5, 10 pessoas no máximo da família ali, o vizinho. Falava, não, mas hoje a gente se compara com mais de 1.000 pessoas pelo Instagram. Se você rodar o Instagram, você vai comparar. E ninguém é triste no Instagram, né? Todo mundo é triste. Você vê um recorte da realidade, mas ele né? tá feliz porque ele repôs a testa, hein? Eu acho que eu vou... E às vezes é uma propaganda de algum outro produto que a gente nem identifica a princípio. A gente nem sabe por onde ele passou, né? Exato. Onde ele consultou. Mas tem outro ponto legal que até você comentou, e é uma questão assim que você vê que o paciente que está ali começando, principalmente acima dos 40 anos, começa a fazer uso ali de vários remédios depressivos. E aí você entra com a terapia de reposição hormonal e ele começa a fazer desmame dessas... Nossa, cara. Pronto. Não, mas isso aí é uma coisa que é verdade, cara. Aí nem, às vezes, alguns colegas psiquiatras sim, até porque alguns até trabalham nessa mesma linha, eles começam a retirar, porque vê a melhora do paciente. Não tem o que falar. Se tem indicação, não tem o que falar. E você falou de composição corporal, né? Obesidade. Existe algum parâmetro, algum número? IMC, por exemplo, é um norte confiável para se tô bem ou tô mal? Eu pergunto para os dois, aliás. Assim, início do ano saiu um artigo científico de uma revista bem famosa. E o IMC ele caiu um pouquinho por terra. Eu mesmo já não utilizava muito o IMC como parâmetro. Porque se eu pego um obeso, uma pessoa musculosa, com a mesma altura, mesmo peso, não é parâmetro, entendeu? Para mim não é. Eu sempre trabalho com a bioimpedância e aí eu consigo ver. Geralmente eu utilizo para paciente na bioimpedância um percentual de gordura mais normal ali entre 16, 18 a 24%, que ele já entra num ideal legal.
Aí eu não estou falando de parte estética, tá? Estético às vezes muda um pouquinho. E isso para homem ou para mulher? Para acabar entrando no limiar para os dois. Só que o homem geralmente tem um percentual um pouquinho mais baixo de gordura, sim. Viu? Geralmente o homem, ele tá ali para ficar legal, nos 14%, de 12%, aí já tem uma musculatura visível, digamos assim. Se a gente pensar num fisiculturista, se você fizer o MC dele, vai todos dar obeso. Vai, né? vai. Não, E o cara todos vão dar obeso. Mas, então, exemplo... por isso que caiu por terra, porque... E hoje tem as medidas, tem a biopedância. No esporte, se eu não me engano, também acho que são de 12 a 15% também já... E vocês medem dos jovens atletas? Os atletas, o mais interessante pra gente, jovens atletas até 15 anos, a gente chama da maturação deles, porque é o que vai indicar a carga do treino deles. Tá. Então, a maturação, eu preciso saber se meu menino de 14 anos, a gente chama de precoce, tardio ou tá na média. Tá. Então, por exemplo, quando ele é tardio, ele tem 14 anos, mas ele é um menino tardio, a carga de treino dele tem que ser menor, senão eu, teoricamente, quase acabo com ele. E esses meninos tardios, eles são menos resistentes a atividades aeróbicas. Então, se ele, por exemplo, ele demora mais para recuperar o fôlego ali dele, demora mais para uma recuperação. Quanto que o cara precoce, ele já recupera mais rápido. Então, às vezes, eu posso começar como que eu vou te falar? Mas não a mencionar o jogador, esse é bom, esse é ruim, porque esse... E às vezes é por causa da maturação dele. Eu tenho um menino lá no clube que ele nasceu dia 30/12 de 2010, de 2011. Então ele é quase quase 2012. Sim. Então ele é sub-14, mas ele é quase um sub-13. E eu tenho um atleta que nasceu dia 10/1 de 2011. Cara, eles têm 1 ano de diferença. É uma categoria de diferença com 10 dias. Não, eles têm 1 ano de diferença e eles estão na mesma categoria. Então, assim, um exemplo, se esse cara, eu falar assim, pô, o cara de 2012, ele começar, tipo, ir mal nos jogos porque ele não tá sustentando o jogo, é porque algo tá errado. Mas, às vezes, é porque a fisiologia dele ali, a maturação dele não tá preparada ainda. O que a gente vai? Esse menino, quando ele chegar com 17 anos, que os dois igualarem, aí que eles maturarem, que os dois chegarem a um nível... de hormônio, porque eles têm hormônios diferentes, aí eles vão começar a competir de igual a igual. Aí eu consigo... como que eu vou... Só uma palavra. Eu vou conseguir... Equivalência deles. Eu vou conseguir mensurar eles. Falar, opa, esse aqui agora sim eu posso comparar. Legal. Agora ele tem que esse cara tem que chegar no máximo rendimento dele, com 17 anos. Só que ele tá atrasado. Né? E às vezes pelo esporte você ser mensurado pela vitória, pelo resultado, aí às vezes esse menino tá sendo prejudicado. Por isso que a gente perde talentos no Brasil. Tá. Entendeu? Porque às vezes a gente perde talento por conta disso, né? Porque que o Neymar, o Neymar fez os caras fizeram um tratamento com ele no Santos, tudo mais, porque ele precisava ganhar peso, só que ele era um menino tardio, tudo mais, franzino, só que ele sustentava o jogo de uma outra forma. Por que o Hendrick sustentou o jogo? Porque é um moleque mais forte. Porque ele sustentava o jogo com 14. Porque ele jogava com 14 anos ele jogava já no 16. Sim. No 15 ele jogava no 17, porque ele já sustentava o jogo. Ele já tinha uma maturação já para isso. Só que ele tem um talento absurdo. Entendeu? Então, no alto rendimento a gente tem muito essa avaliação. Tá. Né? A gente tem a avaliação corporal, mas não é uma coisa que... Por exemplo, quando ele tem um pouquinho mais de gordura, é bom pra gente lá. Tá. Porque ele vai ter um gasto de energia maior e vai conseguir sustentar esse gasto de energia. Entendeu? Aí quando ele chegar lá no sub-17, já a gordura, pô, não precisa tanto, entendeu? Então, aí a gente vai entrar na fisiologia. Quanta informação, tá muito boa essa conversa, né? Mas antes da gente ir para as dicas finais, infelizmente, que a gente vai ter que finalizar, eu gostaria de divulgar também as atividades da nossa escola, da SMAT. A SMAT, ela tem se envolvido bastante em vários projetos. Nós temos o SMAT Debate, temos também o Programa de Altos Estudos, o Programa Executivo de Altos Estudos, que vai se realizar a 3ª edição no próximo semestre. Vamos ter outras edições do podcast Vida Legal, que estamos iniciando hoje. Mais uma vez, eu agradeço imensamente. Foi um prazer recebê-los e acho que já começamos com chave de ouro, né? Com certeza. Temos ainda o TJC, que é algo envolvendo a comunidade, um programa que leva cidadania, direito, noções jurídicas para
para a comunidade em geral. Então, são várias frentes. Eu peço para que todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que consultem as nossas redes sociais, o nosso YouTube, para poder ficar antenado com toda essa novidade que está chegando por aí, nessa nova gestão da nossa querida Regina Urbano, presidente da Amatro e da Smart também. E eu faço tenho a alegria, né, de integrar a diretoria na formação continuada, e isso é um grande prazer para mim, e eu gostaria de convidar os colegas a participarem também em outros episódios de podcast, porque é uma conversa muito gostosa e a gente precisa disso. A gente precisa sair da casinha, do jurídico, muitas vezes, que a gente fica muito preso naquilo, e pensar na qualidade de vida, no bem-estar. Eu acho que é o melhor tema que poderíamos escolher para isso, né? Mas, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem os seus contatos, é claro, se apresentassem ali o trabalho de vocês para que os nossos associados, nossos ouvintes, telespectadores possam acompanhá-los também. E, finalmente, qual conselho, se é possível um só ou mais de um, que vocês gostariam de ter recebido no início da vida profissional sobre saúde e bem-estar? Se fosse lá no início, que conselho que vocês gostariam sobre saúde e bem-estar? É difícil, né? Um conselho só. Nossa, então, eu vou dar um conselho que eu recebi, na realidade, assim, nem que eu gostaria, que eu recebi mesmo, que é o conselho da minha mãe: faça atividade física. Independente de qualquer coisa, faça atividade física. Talvez eu aguentei muita coisa em relação a estudos, em relação à faculdade, vida profissional, porque eu nunca parei de me exercitar. Eu nunca parei. Eu faço exercício físico desde os 13 anos de idade, por indicação da minha mãe. Então, se for para dar indicação, seria: façam atividade física. Sabedoria da mãe, né? Sim. Bom, eu acho que... não tenho certeza. Eu tenho certeza que a atividade física, ela é... Não sei se ela é salvação, mas assim, eu acho que a gente, quando mais novo, em qualquer esporte, a gente fala, né? Cria disciplina, cria essa que a gente falou de é um pacote, né? De rotina, de você criar uma rotina de treino, de falar, eu preciso seu filho de 8 anos, eu acho que ele tem que ter uma rotina de, hoje tem a ginástica, hoje tem o futebol, criar a rotina do exercício e sem, eu acho que hoje os pais, eu vou falar que eu vejo muita pressão no menino, né? E eu falo, cara, nossa vida adulta, ela não é fácil, né? A gente tem que trabalhar, ainda conciliar filho, conciliar um monte de coisa. Então, acho que o que eu falo da atividade física é assim: incentive a atividade física, porque é saúde. Acho que, resumindo, é saúde, você diminui o número de remédios que você vai ter que comprar numa farmácia, você vai diminuir o seu risco de ter uma doença crônica, vai ter que diminuir o seu risco de ter uma doença cardiovascular, você vai ter liberação de hormônios, você vai ter, cara, N benefícios, né? Acho que, é o que eu falei no começo, a pandemia, ela foi muito ruim pra gente, mas acho que as pessoas viram que quem era fisicamente ativo, né, que tinha uma atividade física ativa, tinha menos risco, não que não ia comer, tinha menos risco de levar a piora do quadro. Então, eu falo que hoje a atividade, falo para meus alunos, falo, cara, não é estética, não é para ficar forte, cara, é saúde. Treine pensando que você vai conseguir viver mais tempo, né? Então, acho que eu falo isso para os assinantes, acho que eu ia agradecer, né? Acho que, cara, que incentivo, que iniciativa, cara, bonita, excelente. É difícil a gente falar sobre saúde, e ainda mais quando a Ká me convidou, eu falei, cara, mas no trabalho, na justiça, o que eles querem que a gente fale? E eu acho que é isso, cara, acho que é tão corrido nossa vida diária, tão corrido o nosso dia a dia, que, cara, às vezes a gente esquece de tirar um tempo para nós, né? Fala, cara, eu preciso cuidar de mim. Eu cuido bem dos outros. Eu também, eu falo que eu tenho um monte de alunos, eu cuido muito bem, mas e de mim? Será que eu cuido, velho? E vocês também, né? Vocês estão ali na audiência, naquela correria e a pressão que deve ser. Cara, quando que eu vou cuidar de mim, sabe? Eu acho que a atividade física é primordial. A gente se colocar como prioridade, né? Isso que a gente precisa. Não, eu acho muito importante que o esporte, ele te dá comunidade. Porque você sai do meio jurídico, a figura do juiz, né? Ela é muito isolada. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Leidiane, de a gente trabalhar junto, mas normalmente é um juiz por vara.
E quando tem dois juízes, o dia que um tá, o outro não tá. Então, você fica, por vezes, isolado nas 4 linhas dos autos, da prova dos autos e do gabinete. E o esporte da comunidade, o esporte da relacionamento, o esporte, ele estoura bolhas, assim. E para mim, quando eu tenho oportunidade, não só da atividade física, mas no domingo que eu jogo bola, cara, eu jogo bola com o meu zagueiro é telhadista, sabe? E a gente cria relacionamento 4, 5 anos, conversando, falando de um assunto do outro. Então, ele te tira do esquadro. E eu acho isso muito importante, não só a atividade física, mas como o esporte te dá comunidade. E, Lucas, eu acho que até de um desafio. Vou te dar o exemplo do Matheus, cara. O Matheus, ele sempre jogou bola. Cara, acho que o Matheus corre hoje, ele faz triatlo, se não me engano. Ele tá super focado, né, em natação. Eu sigo ele também lá no Instagram. Então eu falo, cara, assim, às vezes ele te traz uma outra possibilidade, uma coisa que você não se conhecia. É uma descoberta. Uma descoberta. Então, vai correr, não gostei de correr. Cara, vai jogar tênis, não gostei de jogar tênis, vai descobrir, vai. Sabe, acho que acho que pessoal mesmo. Acho que a gente vai entrar num assunto até psicológico mais, assim, de psicologia. Cara, é uma descoberta e é um desafio. Cara, hoje eu corri 10 km. Hoje eu fiz, sei lá, 3 defesas. Hoje eu fechei o gol. Isso é normal, né, Lucas? Isso é normal. Fechei. Pra mim, hoje Mas eu ganhei. Eu não posso deixar de perguntar, Lucas. Você gosta mais da magistratura ou do futebol? não me obrigue a responder isso. Não me coloque numa saia justa. Não me obrigue a responder isso. Eu não tenho nem dúvidas. Ai, muito bom. Se pudesse viver disso. Se pudesse viver disso. Então, disso que, né? Você falou que a diferença minha do Neymar, sabe qual que é? Ele teve sorte. Mas eu amo dar aula também, a gente entrou no assunto, eu acho sensacional ver a evolução dos alunos, sabe? Como eu falo de performance, voltando mais... Eu falo que eu tenho dois cenários diferentes. Eu trabalho na academia, tenho um estúdio em campo, trabalho na academia, onde eu muito mais bem-estar do que performance. O atleta, acho que ele tem que... O aluno, ele procura isso. E eu tenho um meio que, aí é competição, aí é Corinthians, aí tem que ganhar, é maravilhoso. É gostoso. A beira do campo é gostoso, torcida. Gostoso. Só quem vive pra saber. Muito bom. Doutora Jéssica, deseja deixar algum recadinho, os seus contatos para atendimento? Atende em Limeira, né? Atende virtual também? Atende virtual, porque os nossos colegas podem se interessar. Atendo sim, mas principalmente gostaria primeiramente de agradecer pelo convite da minha amiga Leide. Gostei muito de ter participado, foi um prazer ter participado desse primeiro episódio. Vou deixar meu arroba é Jéssica S. Andrade, podem me seguir no Instagram, por favor. Lá eu sempre posto muitas dicas e orientações. E lá também tem todos os meus contatos. Quem precisar é só mandar uma mensagem. Foi um prazer ouvi-la. Rodrigo? Obrigado pelo convite. Acho que, cara, sensacional. Eu tinha falado antes. Acho que uma iniciativa muito boa. É gostoso falar de esporte, do que a gente gosta, do que a gente entende, né? Acho que isso é prazeroso. Eu também vou deixar meu contato. O meu pessoal é prof.rodrigo.desordi, D-E-Z-O-R-D-I. E vou deixar do meu estúdio, da propaganda, @aretebemestar. Acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez, meu parceiro e amigo aqui, Lucas, nessa abertura. Acho que começamos com o pé direito. E vemos os associados, nos vemos novamente também em outros capítulos, em outros episódios, se Deus quiser. Até mais. Até. Tá tudo bem? Sua vida tá legal? Vem com os Smart 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida